tudo bem com vocês? Eu sou a Luciana da Circula e hoje eu estou aqui com a Paty de la Rocha para a gente falar desse livro aqui, Festival Palhaças do Sul. Olha que livro lindo, né? Então, esse livro faz parte de um projeto maior, né? Então, esse livro é um livro que faz um relato deste festival e é sobre ele, então, que nós vamos conversar com a Paty hoje. Eu, a Paty e o Mauro Meirelles. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo. Oi, Lu. Oi, Mauro. Tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, Paty. Tudo bom? Tudo bem, Lu? Tudo bem, Mauro? Primeiro, obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui falando um pouquinho desse projeto, né, que aconteceu, na verdade, no final de março, né, de 22 a 28 de março, mas continua repercutindo até agora, né, com as outras atividades, e especialmente com a realização do livro agora. Ai, ficou tão bonito esse livro, né, Paty? Ai, ficou tão maravilhoso, bonito. Olha, cheio de maravilhoso. foto dentro, cheio de desenho. Ficou muito legal. Ai, ficou Paty, lindo. me conta então. Deixa eu entender como essa história de palhaço entrou na tua vida. Então, na verdade, assim, né? Eu comecei na área artística justamente na área da palhaçaria. Uhum. Então, numa primeira oficina de palhaçaria, eu comecei a ter contato, né? E daí foi a palhaçaria que me levou para o teatro. Mas, especialmente, assim, uns 2, 3 anos atrás, dentro da palhaçaria, eu tive contato com a palhaçaria feminina. Que legal, né? É uma coisa bem Nossa, é fora um do outro comum, universo. né? É fora do comum, Oi? a gente não vê muito, né? Parece que palhaço é uma coisa masculina, né? É, porque a palhaçaria é uma coisa mais milenar, né? Uma arte Uhum. milenar, assim. Mas o protagonismo da mulher, porque, na verdade, o que acontece, né? A mulher, antigamente, era até proibida de portar máscara, né? Enquanto mulher. Tanto é que a primeira palhaça que a gente tem registro aqui no nosso país, ela se vestia de homem. Então, Paty, me conta dessa história do palhaço chamego. Então, o palhaço chamego, na verdade, é uma palhaça, mas que precisava se vestir de homem, né, para poder atuar, porque as mulheres eram proibidas de usar a máscara, né, até então. Então, foi usando algumas brechas, né, que a gente foi entrando nesse universo. E foi em mais ou menos 1990 que começaram os primeiros movimentos de palhaçaria feminina aqui no nosso país, com rodas de conversa, com festivais. E daí isso começou a tomar um corpo, né? Porque a palhaçaria feminina, ela é muito diferente da palhaçaria que a gente chama clássica, né? Porque ela traz outras narrativas. A gente, enquanto mulher, a gente não quer mais aquele... Porque quando a gente pensa no palhaço, né, clássico, é aquela coisa do chute na bunda, do sacanear o Uma coisa colega, meio pastelão, né, Paty? pastelão e sempre na vibe assim da competição, do passar perna, assim. E as mulheres, na verdade, elas têm uma outra lógica, que é a lógica do apoio, né? Então, para nós não faz sentido isso, a gente tá em cena sacaneando a nossa parceira de cena, né? A gente já recebe isso, né, da sociedade, assim, a sociedade já nos diz que a gente tem que competir, né? Então, a gente traz uma outra narrativa e a ideia desses movimentos de palhaçaria justamente é isso, é a gente construir um outro lugar em que a gente possa se apoiar em cena, que a gente possa falar das nossas coisas, né, do que faz parte do nosso universo, porque tem muita coisa assim que é do universo masculino. Por exemplo, assim, quando eu fiz o primeiro curso de palhaçaria, tinha coisa que era muito clássica, assim. A gente tem que ter chapéu, mala, suspensório, essas vestimentas que não fazem parte do universo, né, que a gente está acostumado. Então, isso, claro, isso é herança da palhaçaria clássica, né, que traz esses elementos, assim. Então, a gente começou aí reconfigurando esse lugar, assim, para uma coisa que fazia mais sentido para a gente. Tá, e aí tu estava me contando que tu tomou conhecimento desse movimento, e aí, como é que foi a tua jornada?
Não, então, daí eu comecei a conectar outras mulheres, né? E eu percebi que na verdade, eu tinha um espetáculo com o meu companheiro, né? O André Rabelo, que também é palhaço, também trabalhava comigo. A gente fez, né, um espetáculo Os Excessivos na Terra da Abundância, que não falava absolutamente nada. Era bem legal, assim, ele questionava as questões do consumismo, dessa vida louca, assim, de estar sempre correndo atrás de resultado e tal, mas ele não tinha um viés do lugar do feminino, assim, né? Mas aí eu comecei a ter mais contato com outras mulheres que trabalhavam, assim, mais com um olhar específico para o feminismo, assim, a palhaçaria. São poucas, E daí né, eu fui... Paty? São poucas. São poucas mulheres. Na verdade, depende. Porque, assim, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, para ter uma ideia, assim, dentro do festival, nós tivemos mais de 80 artistas que participaram. Uhum. Então, a gente tentou reunir todas as mulheres que trabalham palhaçaria e que a gente tem conhecimento, porque também tem isso, né? A gente acaba não conseguindo chegar a todas as pessoas que trabalham com palhaçaria. Então, a gente também viu no festival uma grande oportunidade de chegar nesses lugares mais distantes, a essas mulheres, às vezes, que não estão tão concentradas na capital, mas desenvolvem um trabalho de palhaçaria, né? Então, só de mulheres palhaças, a gente reuniu 80 aqui no nosso festival. Do Brasil E a gente todo, também tentou... Paty? Do Brasil todo? Não, a gente Só do teve Sul. algumas mulheres de fora do Rio Grande do Sul, mas a maioria é aqui do Rio Grande do Sul, né? Que legal, Então, hein? É a bastante gente até, tem né? É bastante. muito, nossa. As protagonistas, assim, que trabalham de forma estruturada, assim, a questão da palhaçaria feminina, são as Marias da Graça, que é um grupo do Rio de Janeiro. Uhum. Então, elas foram as primeiras. Tanto é que está agora, no final de junho, início de julho, vai acontecer o festival Esse Monte Mulher Palhaça, que é o primeiro festival de palhaçaria feminina do país. Ele já está na 8ª edição, né? E ele é um festival internacional, então ele também busca reunir mulheres que trabalham palhaçaria, comicidade, de todo mundo, né? Então tem movimentos no Rio de Janeiro, São Paulo, com o Circo das Soleides, que teve com a gente. Tem as gurias do Cabaré das Rachas, que são do Distrito Federal, que também estiveram com a gente no festival. Então, a gente tentou conectar essas linguagens e esse trabalho que está sendo feito com palhaçaria feminina em todo o país, assim, para que esses atravessamentos, assim, pudessem qualificar as artistas daqui e também levar as nossas expressões, né, para fora. Que bacana. Me conta, então, a história desse festival para a gente chegar na história do livro. Porque ele foi feito com recurso de edital, né, da Secretaria da Cultura, da Lei Aldir Blanc. Então, me conta um pouquinho como é que foi essa ideia. Então, eu sempre falo, né, o grande embrião aconteceu num festival Palco Giratório de 2019, em que a gente teve uma experiência que o Sesc trouxe para cá, né, que foi o Femiclown, que foi um cabaré que reuniu muitas mulheres. E ali a gente viveu uma semana, mais ou menos, uma imersão, né, de palhaçaria feminina e tal. A gente pôde conectar várias mulheres, assim, de todo o estado. E a gente seguiu, isso formou um grupo e a gente seguiu falando. E veio a pandemia, a gente acabou não conseguindo mais estar próxima e tudo, mas a gente fazia encontros pelo Zoom. Teve uma das mulheres também que participaram, né, que é a Raquel Guerra, que faz a parte audiovisual, ela fez um registro audiovisual disso, aí marcamos um dia para ver e tudo. De alguma forma, a gente sempre ficou conectada a partir desse primeiro movimento. E quando surgiu o edital, a gente viu uma grande oportunidade de fazer algo, né, com daí recursos que a gente pudesse também apoiar economicamente as mulheres, né, que tiveram as atividades interrompidas nesse momento, mas também fortalecer esse movimento, né? Então, nos reunimos, né? Eu, Ana Fux, né, que ela também é palhaça, é doutora, tem uma tese, inclusive, sobre o riso, né, que ela defendeu há pouco aí na URGS, Patrícia Saquet e Tiana Moon. Daí nós formamos as Bafônicas Produções. Bafônicas.
Bafônicos. É Eu queria que ótimo fosse esse nome. uma coisa assim para causar. Ai, Mauro. Então, Mauro, como é que a gente Aqui, chegou aqui na Circula, né, esse projeto? eu acho que, primeiramente, assim, eu acho que o primeiro destaque em relação ao livro é falar um pouco assim, um pouco da história, né? Se a gente for olhar a história aí, a palhaçaria, de uma maneira geral, não com esse nome, né? Mas ela sempre vem com aquela história de divertir o povo e divertir a corte, né? Com os bufões, depois vai surgir a palhaçaria. Porque a primeira figura de palhaço que a gente tem é os bufões, né? Que tinha a função de divertir a corte. E aí depois vai surgir o palhaço como uma coisa mais popular, né? Que acontecia no espaço público, no espaço da rua, não no espaço da corte. Inclusive tem um livro do Paul Veyne que se chama Pão e Circo, né? Entendeu? Que é o povo precisa de comida e diversão. Então, desse ponto, é interessante a gente pensar, né, a importância disso e que um movimento que, a princípio, surge como uma forma de divertimento das classes mais abastadas, depois uma forma de divertimento para o povo, como uma forma de alienação também, né? Isso era, grande parte era financiado pela própria elite, que dava direção para o povo não fazer revolução, né? Entendeu? Então, isso a gente tem que levar em conta desse movimento. Então, é uma coisa que surge primeiro como algo lúdico, né? Algo para divertir, algo para, de certa forma, alienar, mas com o tempo, e dentro de uma sociedade patriarcal, vai se desenvolver nesse espírito, né? Trazendo o cômico, depois vem a questão da alegoria, a versão dos papéis, carnaval, etc. e tal, até o ponto que a mulherada chega aí. No momento que a mulherada chega aí, que chega nesse movimento, se começa a se constituir enquanto tal, se começa a ver uma ruptura com esse movimento, né, de diversão, de ludificação, etc. e tal, e começa a pensar a parceria de forma mais pensada, né? E uma parceria consciente e uma parceria que se propõe a mudança. E eu acho que aí está o grande ganho da parceria feminina, que ela sai desse aspecto apenas lúdico, não que não tenha, tá? Vamos deixar bem claro aqui, mas ela sai do aspecto apenas lúdico, do aspecto apenas divertir, para se pensar. Se a gente for olhar ali na experiência de fazer o livro, né? Olhando ali, lendo isso aí, não conhecendo o pessoal, eu sou antropólogo, eu sou sociólogo, entendeu? Mas só lendo o título, os cabarés, as propostas, o nome dos artistas, tu já vê que existe uma disruptura, uma construção ideológica ali, né? Cabaré das Rachas, por aqui, que está dizendo, nós somos as mulheres, nós somos donas do negócio. E isso remete, para mim, lá ao Caliban e a Bruxa, onde as mulheres foram queimadas porque elas eram donas dos negócios, os homens tinham que tomar o negócio delas, entendeu? Então, o Cabaré das Rachas já é, para ali, um nome político, entendeu? Sabe? Ou diz bafônicas, tá? Bafônica. Ô, Mauro, o pessoal diz, então as mulheres gostam de fazer um bafão. A gente não é uma questão de bafão. O bafônicas ali tem uma coisa de falar, falar. Claro. Tá? Mauro, então tu está propondo, Mauro, que que esse movimento é um movimento de revolução. Na realidade, eu diria que assim, ó, a palhaçaria feminina, para mim, assim, dentro da leitura que eu faço, mas assim, da cultura, da antropologia, ele é um movimento disruptivo, tá? É um movimento de autoconscientização e se torna um instrumento de mudança social, tá? Não de uma simples revolução, mas sim aquela revolução lá que ela vai acontecer silenciosamente a partir da tomada de consciência. Como Marx, o Paulo Freire já diz, só vai te dar conta daquilo que tu é a partir de dar conta do teu lugar enquanto sujeito. E quando você está fazendo um show de palhaçaria feminina e colocando a mulher em proeminência, levando a pensar alguma coisa, tipo, a mulher não só faz bafão, ela tem palavra, ela pensa e ela coloca isso, tu tá entrando de choque com a ideia do machista que, fez bafão é mulher, entendeu? Não, a gente está aqui para falar, a gente está falando no microfone, a gente está falando no megafone, então vocês têm que tomar consciência do papel de vocês, assim, que vocês têm, que mulher não é isso, que mulher não é aquilo, e nesse momento você está mudando uma outra pessoa. E aí é um movimento político, a palhaçaria, mais do que algo lúdico, mais do que algo para divertir, se transforma num instrumento de mudança
política, de mudança de conscientização feminina, né, das próprias mulheres que estão lá, que muitas estão lá levando, como todo mundo sabe, o marido disse assim, ó, leva lá as crianças para ver as palhaças lá para se divertirem. E naquele momento que ele disse lá, aquilo é inocente, aquilo deixa de ser inocente, entendeu? E tu está plantando a semente do pensar naquela mulher que muitas vezes ela não teria outras condições, ela não estaria pensando, ela não está lendo, etc e tal, e num espetáculo tu começa dessa conscientização. Entende? O que tu acha disso, Paty? Era essa a intenção? Eu ia falar, na verdade, justamente sobre essa questão, né, do conceito, porque é uma coisa também que a gente debate muito nas nossas rodas, né, essa questão da palhaçaria, porque hoje até sobre isso a gente tem uma discussão, se a gente se intitula palhaças, mulheres palhaças, palhaçaria feminina, né, palhaçaria feminista, então tem toda uma discussão sobre isso também, até porque, na verdade, quando a gente usa primeiro um conceito conhecido, até esse conceito ir se transmutando e chegando nessa novidade, e que talvez tenha um outro nome que a gente não conhece ainda, né? Então, na verdade, quando tu fala lá da origem, né? Me lembro de um evento que a gente fez, de um outro grupo que eu participei, que a gente fez a apresentação daquele documentário Hot One. Não sei se vocês conhecem, na verdade. Não conheço. O Hot One é uma figura que a gente chama de palhaço sagrado, que é da tribo dos Craô, do Tocantins. Então, ele tem uma função junto com o cacique, né, da aldeia, de auxiliar na tomada de decisões, porque eles entendem que é importante essa figura leve para auxiliar nesse processo político também. E a gente dá o nome de palhaço sagrado. Mas não é isso, é outra coisa, né? Não é o palhaço que a gente conhece. Tal qual a palhaçaria feminina talvez tenha um outro nome. E não à toa, algumas pessoas criticam a palhaçaria feminina estar dentro desse conceito de palhaçaria, porque não enxergam nesse nosso fazer coisas que para eles são referenciais da arte, né? Então, por exemplo, assim, uma coisa que se critica muito é a questão da palavra, como o Mauro falou, né? A ideia é sempre dar voz às mulheres, né? E as escolas clássicas de palhaçaria, elas tendem a direcionar o fazer palhacístico para não haver fala. E então, assim, porque palhaço não fala. E daí a gente brinca, né? Oh, bom, palhaço pode não falar, palhaça fala. Então, a gente quer ter voz e a gente quer falar sobre as nossas coisas, né? E justamente, como o Mauro falou, né? Eu acho que é fundamental a função do riso, né? Para trazer essa leveza no conteúdo e uma outra forma de expor essas ideias, mas a gente tem sempre uma... Bom, a figura da mulher em cena por si só já é uma postura política, né? Mas as narrativas que a gente traz, no momento que a gente pode trazer coisas que têm significado para a gente, também a gente vai promover uma empatia do público. O público vai se identificar naquilo ali e vai começar a refletir sobre as suas questões. Então, a gente trabalha, por exemplo, eu tenho colegas que trabalham a questão da maternidade, a questão do trabalho, a questão do ser mulher, a questão do ser mulher lésbica, ser mulher trans, né? Ser mulher negra, porque isso também é uma outra discussão dentro da palhaçaria, né? A mulher negra nesse lugar da palhaçaria que é tão europeizada, né? E tem tantos signos europeus, assim. Então, todas essas questões a gente tenta trazer, e sempre através, claro, desse viés, assim, mais leve, vamos dizer assim, mais sutil do riso, né? Mauro, o que tu queria falar, Mauro? Eu queria uma coisa bem prática, assim, de duas observações, na realidade, né? Uma, por exemplo, é que se a gente olhar para o próprio livro de vocês, Os Palhaços do Sul, né? A gente vai ver que existe ali uma certa construção arquetípica, né?
Nós temos palhaças vestidas de mulheres e palhaças vestidas de homem, né? Entendeu? Dentro do movimento de palhaçaria feminina, o que, de certa forma, já mostra que há um histórico que ainda, uma história que ainda se faz forte ali dentro, né? Tá? Então, eu acho que isso é uma questão interessante a se pensar, né? Tá? Assim como tem palhaças negras, etc. e tal, mas essa está vestida como mulher negra, né? Tá? Mas eu acho que é uma questão assim de pensar esses arquétipos que a gente tem na sociedade, eles fazem presentes ali. Aí, por exemplo, quando tu pensa assim nos arquétipos, também nos próprios shows de palhaçaria, por exemplo, por que que os homens, os palhaços masculinos, eles não falam, eles trabalham no gestual? A prática da violência é extremamente comum, porque o cara vai chutar o colega, o cara vai derrubar o colega, o cara vai sacanear, o que tu não vai ver no show de palhaçaria feminina. A piada vai ser muito mais suave. A gente estava falando disso, né? Vai ser um toque, etc e tal, né? Outra coisa que eu reparei bastante ali, por exemplo, estou falando enquanto antropólogo, gente, eu não sou palhaço, tá? Não sou artista, sou antropólogo. Outra coisa que me marcou bastante, por exemplo, o quase não uso de uma máscara de palhaço. Porque geralmente os homens, eles usam a máscara branca, clássica, nariz vermelho, etc e tal. As mulheres mostram o rosto. Entendeu? Elas têm a palhaçaria feminina tem rosto, a palhaçaria masculina não tem, entendeu? Então quando tem tu mais pensar, maquiagem, né? Mais exato, elementos. menos maquiagem, se tem uma maquiagem no dente, no olho, uma coisa, mas não é aquele rosto branco, tipo It, sabe? Que horror! Não, mas é verdade, o que eu menos vi nas imagens ali... É o medo do palhaço, né? No inconsciente coletivo. Entendeu? Né? O que eu menos vi ali são os rostos escondidos, entendeu? Do ponto de vista prático, tu falou dos índios Craô, né? E do palhaço sagrado. As máscaras dentro das comunidades indígenas, né? Elas são utilizadas como uma forma de tu se comunicar com o além, né? E de afastar os maus espíritos. No caso, o papel que o palhaço desempenha lá é justamente afastar as más influências, os males do governante. Então, ele deixa de ser aquela figura lúdica e é uma figura extremamente séria e importante que vai trabalhar isso, que vai justamente fazer que o cara tenha racionalidade e a capacidade de pensar com toda a seriedade possível. E no momento que eu vejo, por exemplo, nas imagens que a gente vê da palhaçaria feminina, poucas mulheres usando máscara, eu diria assim, a palhaçaria masculina ainda tem que usar máscara porque os caras não têm coragem de falar nada, entendeu? Eles ainda têm que se esconder atrás de uma máscara, enquanto a mulherada não precisa. Mas e é uma essa, grande né? diferença. É essa a origem da coisa, né? A gente fala, né, que é a menor máscara, mas a máscara que mais revela, né? Exato. Então, é um artifício, na verdade, para tu te autorizar a fazer algumas coisas, né? É muito, muito louco isso. Não, eu digo assim, quer ver? Por exemplo, dar um exemplo bem prático, tá? É muito mais agressivo tu pegar e pintar um dente de preto aqui como quadrilha e as pessoas vão olhar para ti, ninguém vai chegar, acabou, tu pode ser a pessoa mais linda do mundo, homem ou mulher, mas um desdentado é horrível. E isso é muito mais agressivo do que eu botar a máscara de uma figura mitológica, um Cracoala, sei eu, sabe? É muito mais agressivo a sutileza, porque a sutileza ela marca, ela vai fundo, e eu acho que a palhaçaria feminina tem isso, tem a sensibilidade que o homem não tem. A mulher é mais sutil em tudo, né? Eu acho que sim. O homem é mais pé na porta, né, Paty? A mulher é sempre mais sutil. Na verdade, até pelo próprio histórico, né? Da história das mulheres, né? Se a gente não aproveitasse... não sobrevive, né? Exatamente. Então, isso se reflete em tudo que a gente faz, né? Então, a questão do homem não falar, né? Talvez porque seja muito mais prático um homem não falar, porque o mundo já é desenhado para o homem branco, pseudo-europeu, católico, né? Católico, violento, e tudo mais. Entendeu? Então, assim, já é muito fácil, o mundo é desenhado para ele. E daí, essa questão que tu falas também a mulher fazendo bafão, isso foi uma coisa também que foi muito construída, assim, né? A mulher está sempre reclamando, criticando. A mulher que fala é a mulher que é louca, né? É clássico histérica. isso, né?
histérica e tudo mais. Então, assim, isso tudo são estratégias, né, de dominação. Então, se a gente não for utilizando esses caminhos, né, e encontrando brechas, talvez aí que entre a questão da sutileza, né? Mas às vezes tem que ter os pés na porta também. E aí eu acho que do ponto de vista aí da antropologia mesmo, eu diria assim, é um caminho de trabalhar extremamente no campo simbólico, entendeu? A violência, o homem vai utilizar, vai pegar um fuzil, uma arma, um tacape e vai bater na cabeça do outro cara para vencer a guerra, entendeu? A mulher não. A gente já toma porrada naturalmente. Se em cena eu for reproduzir todas as violências que eu sofro, né? Não faz sentido. A palhaçaria ela tem que ser um instrumento de transmutação de tudo e de reflexão disso, né? E tem as discussões são infinitas, né? Mas até isso, né? Que não, mas a gente tem que levar para a cena algumas coisas para fazer a gente refletir, né? Mas isso vai fazer o refletir ou vai reforçar um estereótipo de exclusão e violência, né? Então é sempre essas discussões, assim. A gente quer que o público ria com a gente, não que ria da gente, porque exatamente. A gente já é. E aí entra no negócio lá, tem um cara chamado Huizinga, tá? Que ele vai falar da ideia de círculo mágico. A palhaçaria feminina ela gera um círculo mágico, onde, através da emulação, da simulação ali, vocês estão ensinando novas formas de agir. Os animais, instintivamente, eles brincam de lutinha para aprender a lutar. Eles brincam de caçar, entendeu? Os homens brincam de dar pontapé na palhaçaria, brincam de sacanear. E eles estão educando os outros homens assim. No momento que as mulheres tomam a palhaçaria feminina como um instrumento político, elas estão dizendo, a gente não precisa sacanear, a gente pode dialogar. Entendeu? Colaborar, né, Mauro? A gente pode colaborar, a gente pode trabalhar junto. Quando cair no chão, eu não vou te empurrar aqui na palhaçaria masculina, eu vou dar a tua mão e estender na palhaçaria feminina. Entendeu? E eu vou dizer obrigado, que o homem não vai dizer. Não, me lembrei do espetáculo do Circo de Solendes, que é um grupo de São Paulo, que elas tiveram dentro do nosso festival com uma oficina de palhaçaria feminista, né? E tem uma parte do espetáculo delas que é muito legal, assim, que elas são 3 mulheres, né? E daí passam por várias situações, e daí tem um momento que elas ficam elas pegam e dão um tapa numa e tapa na outra, e daí elas param assim, nossa, o que a gente está fazendo? Aí a outra fala, já estamos reproduzindo aquilo de novo, né? Vamos parar. E daí, mas elas propõem isso dentro da cena, assim, é muito legal, porque é importante a gente também entender que o processo de desconstrução, ele também passa por etapas, né? A gente não acorda um dia assim, alecrim dourado, totalmente desconstruído, né? E sabendo tudo. Então, são processos. Eu vejo algumas coisas e identifico, mas outras eu reproduzo e não identifico. Então, é muito importante eu estar sempre com esse olhar atento. E é bom, interessante, assim, Paty, é que vocês discutem. Na palhaçaria masculina não acontece, entendeu? Tu vai ter uma escola de palhaços masculinos, eu vou ensinar como ser engraçado. Agora, não vai se discutir nada teoricamente, entendeu? O que eu vejo vocês discutindo um pouco, qual o nome que a gente dá nisso, isso não está dado ainda, vamos pensar. E isso é um instrumento de formação política fascinante, entendeu? Que nem foram as rodas de conversas freirianas, entendeu? As rodas de cultura, lá com o Brandão, que nem foram os círculos de leitura, sabe? São momentos de formação muito ricos que não acontecem nesse universo masculino, entendeu? Sabe? E aí, por exemplo, o espaço... E aí nós vamos trazer um cara chamado Roberto da Mata, né? Que tem o espaço da casa e o espaço da rua. O espaço da rua é o espaço do homem. O espaço da casa é o espaço da mulher, do privado. Vocês promovem justamente essa discussão no espaço do privado e levam para a rua, entendeu? O que os homens não, discutem na rua e em casa, não. Então, essa é uma questão interessante de se pensar, de jogar a questão, essa inversão dos mundos e a casa está mudando e a rua está mudando. A mulher vai para a rua, mas ela também está mudando dentro de casa. E não é só a questão do homem, que ele é um homem em casa,
E um homem na rua. Em casa ele pode fazer isso, isso e aquilo, ele não faz. Ah, mas isso ele faz na rua, entendeu? E a sociedade diz, não, ele não fez em casa. A mulher dele ele cuida bem, mas ele tem uma amante. A sociedade aceita isso, entendeu? Ele cuidar, se a mulher não está faltando nada para a mulher dele, para os filhos dele, ela aceita isso, entendeu? A sociedade aceita. Mas se faltar alguma coisa, a sociedade não aceita. Então, acho que essa é uma questão que a gente tem que pensar nesse universo, que é justamente essa disruptura que vocês são a parceria feminina, vocês, eu digo as mulheres, né, a parceria feminina, ela é coerente com a casa e a rua, ela não é bipolar. Então, gente, vamos falar um pouquinho mais da construção desse livro, né? Como é que foi a chegada da Paty aqui na Circula, para a gente poder fazer essa obra que ficou tão legal, ó. Então, né, Lu, a ideia desse edital também, ele veio, né, com a Lei Aldir Blanc, né, para trazer fomento para os artistas, para a área cultural. Então, um dos pressupostos dele era fomentar a economia local. Então, o que a gente fez, né? A gente sempre procurou priorizar, primeiro, mulheres na cadeia produtiva, né, de toda a realização do espetáculo, e segundo, parceiros locais, que tivessem a ver com tanto o pressuposto do edital quanto o que a gente acredita, né, enquanto fortalecimento da rede. Então, eu fiz contato, né, com vocês, achei super interessante a proposta, a linha que vocês trabalham, né, a gente percebe que existe uma curadoria nessa livraria, né, que não é simplesmente eu vou colocar uma obra ali para vender, né, existe um pensamento em cima. E a gente, nossa, isso conversa com os nossos propósitos, né? Então, a ideia a ideia do livro foi minha, tá dentro do projeto. Eu passei o projeto inteiro brincando com isso, porque a gente teve muitas atividades, e daí ainda tinha mais o livro, né? Deu assim, gente, mas a gente tem que ter um livro, porque livro é um instrumento de pesquisa, é um instrumento que transcende o espaço-tempo da realização da coisa, sabe? E é muito importante a gente ter registro das coisas para os que vierem, né, a pesquisar, para saber que as coisas aconteceram. Senão parece que a gente sempre está iniciando o processo. Ah, olha só, fizemos. Então, a gente fez o livro. Dentro do livro, ele tem também um registro da Lia Mota, que foi a primeira idealizadora de festivais de palhaçaria feminina aqui no estado. Então, tem um capítulo em que ela fala sobre esse processo, né, de realização do festival, que foi o Mostra Tua Graça, que teve 2 edições. Então, deixar isso tudo registrado, né? E também a gente tratar o festival como uma continuidade desse movimento que foi iniciado por ela, né? Para que a gente possa estar sempre somando. Então, na verdade, a gente documentou tudo o que aconteceu, né? A exposição de todos os motivos, porque cada atividade que foi realizada no festival, ela teve um porquê, né? Então, a gente tentou contemplar as formas mais diversas de pedagogia, as artistas também com linguagens diversas, de outros lugares, enfim, assim, e tudo isso está registrado no livro, os porquês, os objetivos e, claro, né, todas as artistas participantes ali e as suas impressões do festival, porque, afinal de contas, foi um festival online, né, e promover engajamento, interesse nesse universo em que a gente está sobrecarregado de coisa online, né? A gente nem dá conta mais de ver tanta coisa. E foi incrível, assim, o engajamento que a gente teve, assim, foi realmente um respiro, assim. Então, a gente fica muito satisfeito, assim, com o resultado. E olha só, Mauro, fala um pouquinho do livro, Mauro. Sim, só aí falando um pouquinho aí do livro. Primeiro, né, que esse livro, mais que um livro, ele é uma porta mágica para o universo da parceria feminina, né? Ah, o que você está falando? Não tem nada a ver com show de mágica, tá? No livro tem um QR Code que remete diretamente para o site do projeto, onde você encontra mais informações e todo o registro escrito, fílmico, fotográfico, reportagens, tudo que saiu sobre o festival está lá no site palhaçadosul.com.br, que é para onde remete o QR Code, tá? O livro ele é de distribuição gratuita, vai estar para download gratuito no site da editora, porque a ideia é circular
e transformar o mundo, não ficarmos parados no nosso círculozinho ou ficar presos numa biblioteca. Alguns livros vão ficar presos porque tem que fazer parte da história, para a posteridade, sabe? Depois da hecatombe nuclear, alguma coisa assim, né? Mas alguns vão ficar ali. Mas então é para ter grande e amplo acesso, né? Então é importante. Então é por isso é uma porta mágica, né? Porque ele é apenas um nozinho da rede. Tá? Quando você entrar no site Palhaço do Sul também, vocês vão chegar ao livro lá no site da editora. É uma rede que funciona, né? Nesse mundo online aí. Tá? Isso aí, gente. O que eu achei mais interessante, assim, do ponto de vista editorial, tá? E aí eu estou falando enquanto editor agora, né? O antropólogo foi tomar um café, né? O sociólogo foi observar ali um movimento que estava dando ali no centro. Vou falar enquanto editor aí, que é mais interessante, assim, o que me chama mais atenção primeiro, sabe? É algo que só chega na Circula, entendeu? Porque tem muito a ver, assim, com a ideia que a gente tem de... A Circula nasce, na realidade, desse movimento de publicar e trabalhar aquilo que não tem aquele apelo comercial dos grandes cânones da literatura, entendeu? Por isso o nome Circula de circular, né? Então, ele já chega aqui num espaço onde não tinha outro espaço melhor para chegar, entendeu? É verdade. Com certeza. Segundo, está dentro da filosofia Circula, dar, receber, retribuir, né? É um livro assim que as pessoas estão ganhando de presente e elas vão levar adiante isso, sabe? Que é o círculo virtuoso do Kula, dar, receber, retribuir. Tá? Quem quiser saber mais, lá entra na internet, bota no Wikipédia lá, Kula, vai aparecer lá o que é, vai explicar bonitinho o que é para quem quiser saber. Quem é das ciências sociais já sabe o que a gente está falando. Tá? Essa é a segunda coisa. A terceira coisa, assim, é um livro que tem uma proposta política, é um livro politicamente situado, né? E isso também entra na proposta Circula, né? A gente é uma livraria politicamente situada, com uma postura política, né? Quem já esteve aqui sabe, conhece o acervo, né? Então, e o livro entra nessa proposta justamente de ser disruptiva com a realidade. Ai, dá vontade de morar nessa livraria, gente. Pode vir sempre, Paty. Né? Então, a proposta do livro entra nisso de ser disruptiva, transformadora, entendeu? E a gente está muito feliz de fazer parte dessa história e conseguir botar aos quatro ventos o livro de vocês aí na roda, tá? Porque a gente agradece muito a parceria aí, até porque assim está dentro daquilo que a gente é, a nossa paixão, entendeu? Sabe, a nossa paixão é trabalhar nisso, trabalhar essa mudança, a promoção de levar a pensar. E eu nunca tinha pensado na parceria feminina como instrumento político e agora estou pensando. Inclusive, te falei lá de te montar, vamos montar um espetáculo de parceria aqui na livraria. Ai, assim que esse convite for embora, nós vamos fazer. Respeitar o meu público! Gente, mas isso aí já está na agenda ali, pós-Covid, já está. Pós-Covid, Palhaçaria na Circula. Gente, eu fiz a capa desse livro, foi muito legal de fazer também. De quem é essa arte? A arte é da Tita Tinta, que é de Santa Catarina, é uma artista visual que trabalha também com palhaçaria. Muito legal, né? E eu vou botar aqui, vou botar os links aqui para vocês poderem baixar o livro no nosso site. O nosso endereço aqui da Circula, né? Quando tiverem os exemplares ainda dentro das pessoas que vão receber, se sobrarem alguns para distribuição do livro físico gratuito, também vai ser aqui na nossa loja, né? E eu espero que vocês tenham todos gostado desse nosso papo. Foi um prazer ter vocês aqui. Tchau, gente! Tchau!